Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida de vocês aqui comigo, tá? Por Deus pedir a Ele que abençoe essa nossa trajetória, que vai ser na verdade vai dar até mais que 21 dias. Então, essa trajetória nossa que inicia hoje, dia 8 de junho, vai acabar dia 30 só. Então, eu peço que vocês sejam resistentes, persistentes e que se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês, que vocês permaneçam firmes, que vocês façam tudo o que eu disser para vocês fazer, porque nenhum aprendizado a gente aprende sem fazer. Então a gente vai ter que pôr a mão na massa, eu vou passar exercício para vocês, eu vou passar coisas para vocês fazerem e eu preciso da dedicação, compromisso de vocês para que dê certo. Porque eu quero ver maquiadoras saindo daqui 30 dias não, daqui 21 dias, tá? Eu quero ver de verdade, eu quero poder falar, eu formei maquiadoras pela internet. Então, se você quer isso, você tem que assumir o compromisso, tá bom? Então, de novo, vamos começar do zerinho aqui. Vou falar hoje sobre, aula 1 é sobre pincéis, que é ferramentas. Os pincéis são a ferramenta da maquiagem, tá? Então, nada adianta eu ensinar outra coisa pra vocês, a gente já passar a mão na massa, sendo que vocês nem sabem pra que serve nada. Então, assim, eu sei que tem alguns que estão aqui me acompanhando que até já sabem, mas eu tenho que pensar que tem pessoas que não sabem nada. Então, eu vou começar do zerinho, do iniciante mesmo, da pessoa que não entende, não sabe nada. Até você, às vezes, que você sabe alguma coisa, mas não deixe de assistir, porque a gente sempre tem mais a aprender, né? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês? Pincel é a ferramenta da maquiagem. Vocês vão ver que existem outras coisas que dá pra fazer sempre, que não precisa tudo de pincel, mas sim, as partes mais importantes da maquiagem a gente precisa sim de pincel, tá? Então, a gente vai falar, a primeira coisa para vocês entenderem sobre pincéis, vocês têm que entender que existem pincéis de dois tipos. Existem pincéis de cerdas sintéticas e cerdas naturais, tá? As cerdas sintéticas são cerdas feitas a partir de material sintético, como se fosse cabelinhos feitos de nylon, feito de algo, como se diz, algo plástico, né? Só que eles são muito perfeitos que parecem pelinhos mesmo. A diferença é que eles não sugam, né? Tudo que é de plástico, imagina você passando um plástico em algo cremoso. Ele não suga, certo? Agora você imagina você pegando o seu cabelo, que é pelo natural, e esfregando numa base. O que vai acontecer? Seu cabelo vai chupar a base e vai ficar todo encharcado, certo? Então, essa é a diferença que vocês têm que entender. É a principal diferença dos pincéis. Anota aí no seu caderninho, porque vai te fazer falta se você não saber disso mais pra frente, tá? Então, cerdas sintéticas serve para produtos cremosos e pastosos. Então, por isso que elas são sintéticas, para que o pincel não absorva o produto, porque o pincel, a função dele é depositar os produtos na pele da sua cliente. Se ele começa a chupar os produtos, sugar o produto para dentro dele, você está perdendo o produto e o produto é dinheiro, você não quer isso, certo? Então, sem contar também que se você usa um pincel de cerdas naturais com produto cremoso, não é proibido, mas depois você não vai conseguir usar ele para mais nada, a não ser que seja para aquele mesmo produto. Porque o produto cremoso e pastoso, ele gruda nas cerdas naturais, ele fica aderido ali, você pode se matar de lavar, que ele nunca mais vai voltar a ser fofinho, entendeu? Então, para esfumar, a gente precisa de material fofinho. Então, se você usar um pincel que você usou base, aí ficou chupado de base lá nele, você lavou, mas ele nunca mais vai voltar a ser igual para você poder usar ele para esfumar, entendeu? Então, cerdas sintéticas, coisas artificiais, ele tem um aspecto de nylon, um aspecto plastificado e serve para produtos cremosos e pastosos. Exemplo, base, corretivo, batom, delineador, deixa eu ver o que mais. E vai, né? E aí agora eu vou falar para vocês dos pincéis de cerdas naturais. Cerdas naturais, ele tem um aspecto de cabelo, tem um aspecto de pelo mesmo, são feitos para coisas em pó, né? Então, por quê? Porque se você pensa comigo, se você pega um pincel de cerda sintética com pó, o cerda sintética é um plástico, se você encosta o plástico no pó,
O plástico pega o pó? Não pega. Então como que você vai, vamos supor que você vai pegar um pincel de plástico, com as cerdas de plástico, para pegar uma sombra e pôr no seu cliente. Ele não adere a sombra nele. Então quando você vai pegar a sombra lá, você vai furar a sua sombra, a sua paleta, de tanto tentar pegar, mas não vai pigmentar o pincel para você conseguir depositar no olho da sua cliente. Então, aí que tá. As cerdas naturais, já ela adere à sombra, só que ela não segura, ela não suga a sombra. Ela simplesmente, a sombra se apega ali nas cerdas do cabelinho. É como se ela fosse só como é que se diz? Um transferidor, né? Na hora que você pega com o seu pincel de cerdas naturais, ele vai pegar a sombrinha, o pó, vai ficar aderido na cerda, só que na hora que você esfuma ele lá na pele, ele solta todo o pozinho lá na pele, ele não fica grudado no pincel. Então, essa é a diferença, cerdas naturais e cerdas sintéticas. A natural, como que você vai saber identificar? Você vai passar a mão no pincel e você vai ver que ele tem aspecto mais áspero, um pouquinho mais áspero, um aspecto de cabelinho mesmo. Já o de cerda sintética, ele é bem liso. Você passa a mão nos pelinhos assim, o pelo é liso, porque ele é aspecto de sintético, de nylon. E o de cabelo, ele é um pouquinho mais áspero, tá? Então essa é a principal diferença entre os pincéis, porque existe pincel de tudo quanto é jeito, tá? E principalmente os pincéis tipo assim, mais baratinhos, eles vêm tudo no sintético, então às vezes não tem problema nenhum. Só que o que acontece, às vezes ele vai te dar um pouco mais de trabalho de pigmentar na pele, de pigmentar nos olhos, porque ele não pega direito o produto, entendeu? Então às vezes você tem um monte de pincel de olhos que é sintético e você sofre para fazer a maquiagem porque ele não pega direito o produto, você tem que ficar pegando um monte de vezes, entendeu? É só essa diferença, não é proibido pegar de cerdas sintéticas e usar pó, não, só vai te dar mais trabalho, tá? Então essa é a diferença entre os pincéis sintético e natural, tá? Então passando aqui, se vocês quiserem, pode ir deixando alguma dúvida, alguma coisa. Vai me dando um feedback se vocês estão gostando. Vai anotando a diferença, tá? Para vocês depois, conforme a gente vai evoluir a cada aula, tá? Vai ser bem legal porque vocês vão ter uma evolução. Cada dia a gente vai subir um degrauzinho, vai estar um pouquinho mais difícil. Então anota tudo aí para quando você não chegar lá no difícil nível hard, você não se perder, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Então aqui eu vou falar um pouco agora sobre kit de pincéis. Por que kit? Quando você compra um kit, esse que vem com vários pincéis, vem um monte de pincel lá que você às vezes nem sabe para que é. E eu vou te falar bem a verdade que às vezes você nem vai usar todos, tá? Eles têm muitos que nem têm função específica. Mas eu tô aqui hoje para ensinar para vocês sobre pincéis, então eu vou ensinar tudo sobre pincéis. Até os que a gente não usa muito eu vou mostrar para vocês hoje e vou falar para que eles são usados, né? Então, kit de pincéis. O que seria um kit de pincéis? O kit de pincel é aquele kit que vem todo quanto é tipo de pincel, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês. Eu até separei para ficar um pouco mais certinho. Eu separei assim, pincéis para o rosto e pincéis para os olhos, tá? Que a gente tem esses dois tipos de pincéis. Os pincéis que são para fazer técnicas nos olhos e os pincéis que são para fazer a pele. Eles são, os de técnica nos olhos, eles são também chamados de pincéis de precisão. Que, ou seja, é um pincel preciso para alguma coisa, tá? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês o pincel de pó. Deixa eu ver se tá dando para ver bem. É meio atrasado aqui. Ai, meu filho. Tá, gente, esse aqui é o pincel de pó, tá? O pincel de pó, ele é cerdas naturais, não sei se vocês conseguem ver o aspecto dele, que é bem fofinho. Ele é cerdas naturais, ele é fofinho, porém áspero, tá? Você vê que ele, se for um produto pastoso, gruda aqui. Então, o pincel de pó é esse pincel mais aberto, tá? Você pode estar usando ele para outras coisas que não seja pó. Eu uso o pincel de pó para passar blush, eu uso ele para varrer sujeirinha do rosto, eu uso ele para... Você vai usar para o que você quiser, porque o pincel é seu, né? Então ele serve para várias coisas, o pincel de pó, tá? Aí, dentro do pincel de pó, existe vários tamanhos de pincel de pó.
peguei aqui 3 para mostrar para vocês. Todos eles é para a mesma função, tá? Todos eles são sardinhas naturais e todos são de pó. Só um pouquinho. Amor, só devolve ali o celular para minha mãe, que daí eu já não tô usando mais. Você tá aqui me ajudando? Daí, gente, então, olha, esses são os 3 pincéis de pó, tá? Vários tamanhos, um pouco mais aberto, um pouco mais menor, tá vendo? Então, todos eles servem para o mesmo sentido, tá? Para a mesma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês, cadê? Pincéis de base, tá? Esses aqui são pincéis também da mesma família, praticamente. São pincéis kabuki. Esses pincéis kabuki são utilizados para passar base, tá? Então a gente passa fazendo batidinhas. Durante o dia da nossa aula de pele, eu vou explicar bem certinho para vocês de que forma que eu uso cada pincel, tá? Porque cada pincel tem o seu jeitinho ideal de usar ele. Então esse daqui são pincéis de base, tem o grandão, o menorzinho e o intermediário. Então todos eles são de cerdas sintéticas, você passa a mão neles, você vê que ele é mais liso, né? Então dá uma diferencinha na hora de pegar o produto. E eles servem para tanto passar a base, aplicar a base, quanto para espalhar a base, espalhar um produto, um creme hidratante, enfim. Você vai usar para o que você quer, só estou falando qual que é a função, né, que ele vem indicativa. O pincel de blush, ele é um pincel mais chanfradinho, que ele é meio de compridinho, tá? Existem kits que vêm com pincel de blush nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo assim, só que um pouco menor, tá? Também serve. Então, o pincel de blush, tá? Eu uso o pincel de blush mais para fazer contorno, para você ver que, na verdade, o pincel é você que vai se adaptar ao que fica melhor para você. Então, o pincel de blush eu uso para fazer contorno, que eu vou explicar melhor para vocês no dia que a gente estiver fazendo pele, tá? Mas explicando para que serve cada pincel. Então, depois a gente tem os pincéis de precisão de pele, que são para coisas específicas. Por exemplo, eu tenho esse daqui cônico assim, ó. Ele é pontudinho, ele serve para me ajudar a esfumar coisas grandes. Eu gosto de usar ele para esfumar o contorno, por exemplo. Esse aqui é como se fosse um pincel de esfumar gigante, só que ele é feito para passar, o ideal dele é para passar iluminador, tá? Então, porque o iluminador você vai esfumar ele aqui, e aí você tem o pincel do tamanho ideal da onde tem que ficar o delineador, como se fosse um pincel de esfumar gigante. Aqui é o pincel de base também, o famoso língua de gato, tá? Ele se chama pincel de base, língua de gato, porém, é igual eu falei pra vocês, eu não uso ele pra passar base, eu uso ele pra passar primer, pra passar outras coisas, e vocês vão ver na prática o que é certinho, tá? Mas eles têm sim um nome que é pra passar base, tá? A maquiagem, ela sofreu uma evolução muito grande dentro de todos esses anos. Quando eu comecei a maquiar, que faz já quase 8 anos, era esse aqui que eu usava para passar base. Só que com o tempo a gente vai evoluindo, vai aprendendo coisas melhores, coisas que dão um melhor acabamento, tá? Então, os pincéis evoluíram a utilidade deles, porém eles continuaram com o mesmo nome, ou seja, esse continuou com o mesmo nome de pincel para base. Eu não uso mais ele para base, tá? Mas tem maquiador que usa e tá tudo bem. Cada um vai se adaptar ao que achar melhor, tá? Então, o último... Ah, não, tem mais um pincel de rosto ainda. Esse aqui é o vassourinha. Várias pessoas compram kit que vem esse pincel e ficam se perguntando pra que é essa desgrama? Esse pincel nada mais é que pra varrer, tá, gente? De verdade, é migué puro. Porque pra varrer você pode varrer com pincel de pó, né? Enfim, não precisa ser exatamente esse. Varrer o quê, Paula? Por exemplo, a gente faz a pele primeiro e os olhos por último. Aí, a pele, lógico, pra que ela não manche quando cai sombra, ela tem que estar bem selada, que eu vou ensinar vocês também. Então, quando cai coisinhas aqui, glitter, sombrinha, alguma coisa, vai lá e varre, mas não precisa ser especificamente com esse pincel, tá? A utilidade dele é para isso, mas você não precisa ter o pincel só para varrer, que eu vou explicar para vocês também.
Por que eu tô falando isso pra vocês? Eu tô falando de pincéis e falando que eles não são necessários ter todos, porque eu sei que tem muita gente que não tem condições de comprar tudo agora, que não tem condições de comprar nem agora, nem talvez daqui uns dias, né? Então, não fique parado, faça com o que você tem em casa e pronto. Você não vai ficar aí estacionado só porque você não tem o pincel de vassourinha, por exemplo, entendeu? Então, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Eu tô explicando para que serve cada pincel, porém eu vou falar depois certinho pra vocês o que é essencial. Você não precisa ter tudo isso aqui pra iniciar, tá? Então você consegue se virar com muito menos que isso que eu tô mostrando, tá? Eu tô mostrando somente pra vocês aprenderem e no final eu vou mostrar pra vocês o que vocês precisam realmente ter pra começar. Se você não quer investir, não quer gastar, comprar pincéis agora, então eu vou te mostrar os essenciais que você precisa ter, tá? Mas enquanto isso eu vou mostrar tudo pra que serve cada um. O último na parte de pele, parte de rosto, é esse aqui que é o mini língua de gato. Tá vendo? Deixa eu pegar o língua de gato de novo aqui pra vocês compararem. Ó, um grande e um pequenininho. Pra que serve esse mini? Esse aqui serve pra passar corretivo na pálpebra. Quando eu quero fazer uma pálpebra bem marcada, aquela sobrancelha bem cortadinha assim por baixo, tem que ser feito com pincel. Mas ultimamente a gente vai adequando as técnicas e vocês vão ver na prática, eu vou ensinar várias coisas pra vocês que não tem necessidade também de estar usando pincel pra passar na pálpebra. Gente, olha, é tanta coisa que a gente consegue minimizar sem ter muito mimimi, é tanta coisa que a gente consegue descomplicar que vocês vão ficar impressionadas, tá? Então por isso que essa fase do nosso curso de 21 dias, essa primeira semana se chama Descomplicando, tá? Quem acompanhou meus stories deve ter visto, eu coloquei um nome em cada fase. E essa fase, que é a primeira semana, se chama Descomplicando, porque eu vou fazer várias coisas essa semana que é pra descomplicar a maquiagem na tua cabeça, pra você parar de ficar achando que é uma coisa muito complicada, tá? Então é isso que eu vou fazer pra tudo. Por isso que hoje eu tô ensinando cada pincel, porém no final eu vou descomplicar esses pincéis na tua vida, tá bom? Então você fica aí até o final pra você saber. Então agora vamos aos pincéis de olhos, tá? De olhos. Os mais famosinhos são os pincéis de esfumar, que são pincéis neste formato bem fofinho, ó. Esses são os pincéis de esfumar. Eu peguei vários para vocês verem que tem vários tamanhos. Até inclusive esses três aqui é da mesma linha, que é da linha da Dye Makeup, é uma linha profissional. Você não precisa estar começando com pincel profissional também, fique tranquilo. Isso aqui eu fui comprar depois de muitos anos que eu maquiava. Comecei com um pincel tudo Xing Ling. Ó, então esse aqui são 3 tipos, tá? 3 tamanhos da Makeup, 3 tamanhos de pincel de esfumado. Aí tem esse outro que é um pouco maior, ó. E esse daqui, ele é de cerda sintética. Por que eu peguei ele para mostrar para vocês? Esses aqui são pelos naturais, esse é cerda sintética. Mas eu uso ele bastante quando eu faço sombras em creme. Quem acompanhou a minha live de semana passada, que eu fiz um Smokey Brown, ele era uma sombra em pasta esfumada. Então, não tem como, se eu tivesse esfumado com o meu pincel de cerdas naturais, eu tinha estragado o meu pincel. Então, eu esfumei ele com cerdas sintéticas. Porque depois é só lavar com sabonete líquido que sai tudinho das cerdas, né? Ele é bem fácil de limpar, tá? Então, são os pincéis de esfumar, são esses nesse formato, que são abertinhos, fofinhos, ó, tá vendo? Depois, os pincéis de esfumar, eu vou mostrar pra vocês os pincéis de depositar a sombra. São pincéis que você vai colocar cor, vamos supor assim, porque o de esfumar é pra fazer movimentos que esfume, que dá aquele degradê, que deixa a maquiagem com acabamento profissional, né? Então o pincel de esfumar é um dos itens necessários, tá? Mas ó, esse daqui mesmo, esses são os pincéis de depositar. Eles são como se fosse o língua de gato, tá vendo? Só que são cerdas naturais, para que ele consiga aderir os produtos em pó. Então esses daqui são os língua de gato, só que em cerdas naturais. Então eles servem para depositar, pegar sombra, pegar glitter, pegar coisas em pó, tá? O que você pode estar substituindo eles? Sabe aquelas esponjinhas, um pauzinho assim que vem dentro daquelas paletas de maquiagem de antigamente? Tipo uns cotonetezinhos, você pode estar substituindo ele por aquilo também.
Então, igual eu falei, é uma coisa que você não precisa estar gastando, tá? Se você não tem. E também mesma coisa, peguei 3 tamanhos para você ver. Ó, aqui tem um pequeno, um médio e um grande. Tá? Depois, vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o pincel lápis. Tá vendo que ele é pontudinho, ele é cônico, ó. Então, o pincel lápis é um pincel de fazer detalhes. É um pincel de quando você não quer que o esfumado fique muito aberto, você quer que ele fique mais desenhado. Existe uma técnica que se chama esfumado em C. Então a gente tem que iniciar com esse para que ele não fique muito aberto, para que fique mais o Czinho marcado. Vou explicar para vocês tudo isso no decorrer das nossas aulas, né? Por isso que é importante que vocês não percam, tá? Aqui é um pincel também de fazer detalhes, tá vendo que ele é meio achatadinho? Eu gosto de usar ele para esfumar aqui, ó, logo abaixo dos cílios inferiores, porque ele encaixa certinho embaixo, porque quando a gente vai esfumar aqui a parte inferior dos olhos, a gente tem que esfumar por baixo dos pelinhos. Então ele é fininho, ó, ele de lado. Ele é fino e achatadinho, então ele cabe certinho aqui pra gente fazer esse trabalho. Esse pincel é até da Mary Kay. Ele é de comprar unitário, tá? Se você se interessar e quiser, eu sei que em todo lugar tem várias revendedoras Mary Kay, então aqui, ó, quem quiser já compra esse aqui achatadinho da Mary Kay. Depois tem o pincel. Esse pincel é chanfradinho fininho, ele serve para passar delineador e ele serve para, eu gosto de usar ele tanto para delineador, tanto para delinear sobrancelhas também. Então ele é de fazer traços finos, tá? Então delinear sobrancelhas é traços finos, fazer delineador, gatinho é traço fino, tá? Então ele serve para isso. Ele é fininho e ele é cerdas sintéticas pelo fato de ser produto cremoso. Esse outro aqui também é um pincel até mais preciso, eu gosto muito dele para fazer delineado, que ele é bem pequenininho, achatadinho e durinho. O pincel para fazer delineado tem que ser durinho. Pronto. Gente, meu alarme tocou, acho que tá voltando. Ui, acho que voltou aí, né? Voltou? Então, pincel para fazer delineador não pode ser mole, você tem que apertar ele assim, ele não pode deitar para os lados, porque na hora que você tá lá fazendo o traço do delineado, você dá uma apertadinha, ele dobra, aí já carimba em cima do olho, daí já estragou o seu delineador. Então é bom que ele seja bem durinho, até bom que seja curtinho assim, ó, porque ele não tem muito espaço para deitar. E por último, pincel que falta eu contar para vocês é o pincel de batom. O pincel de batom, ele vem assim nesse estilo meio compridinho e cerdas naturais. Geralmente esse pincel sempre está presente nesses kits prontos que a gente compra também, tá? Então, aí eu encerrei com vocês todos os tipos de pincéis, tá? Mas eu vou falar para vocês agora, até coloquei aqui, o que você precisa ter para começar, tá? Então agora eu vou falar para vocês o que realmente é essencial, para você não ficar queimando sua cachola aí e não ficar, ai meu Deus, eu tenho que gastar um monte, comprar um monte de pincel. Então, o que você já tem em casa, ótimo, você só compra o que faltar do que eu vou falar agora, tá? Então, passando aqui pra frente. Então, gente, primeira coisa que vocês têm que ter. Agora vocês peguem aí o papelzinho e caneta, anota, porque esse é importante, tá? Tá tudo certo aí, amor? Tá? Então, o que tem que ter, gente? Esponjinha, essas bichinhas milagrosas, tá? Sempre tenha pelo menos umas 3 esponjinhas, porque às vezes uma tá suja de uma cor, tá suja de outra, outra você vai querer usar com pó. A esponjinha, ela serve, eu até coloquei BCP. Tá? Você pode ter por talvez isso na sua anotação ou escrever corretamente para você lembrar. Ela serve para base, corretivo, meu Deus, que motivo. Eu tô sem o cavalete aqui, tô sofrendo com umas armação, gente. Isso aqui é uma cadeira em cima de uma mesinha, tá? Por isso que tá assim meio desarrumado. Eu encomendei um cavaletezinho, mas não chegou ainda. Então, não tem, vai com o que tem, né? Então, ó, a esponjinha serve para passar base, corretivo e pó. Ela serve para passar pó também, tá? Vamos ver aqui, pó. Então,
esponjinha é algo super útil, você consegue usar ela para várias coisas. E tipo assim, ela é super extremamente necessária porque ela ajuda a esfumar os produtos em creme, tá? Então às vezes você não precisa ter um pincel para esfumar corretivo, você tendo uma esponjinha tá tudo certo. Então, depois da esponjinha você tem que ter um pincel de pó. Aqui ó, que é esse aqui. Porque o pincel de pó ele vai te ajudar a passar pó também, embora eu prefiro passar pó com esponjinha. Que daí só que não é aquela esponjinha esponja, é aquela tipo uma almofadinha que vem já nos pó compacto, eu gosto de aplicar com ela também. Mas pó soltos eu gosto de aplicar com pincel. Então, pincel ele vai servir para pó e para blush e para varrer também. Então, tipo, caiu um cisco aqui na sua cliente, caiu um glitter, uma sombra, pega teu pincel de pó, pá, 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 varreu, você não precisa ter uma vassourinha, né? Então, você já sabe que o pincel de pó, escreve aí na sua anotação, pincel de pó serve para blush, pó e varrer, tá? Ou seja, 3 em 1. Agora, o pincel de blush. Ah, mas você falou que o de pó serve para blush. Serve. Você não vai usar o de blush para blush, tá entendendo? O de blush você vai usar para fazer contorno, que é esse aqui. Por quê? Pensa comigo, como que você vai fazer contorno com um pincel desse tamanho, minha filha? Você vai pegar lá a sombrinha marrom para fazer teu contorno, você vai ficar uma palhaça, aquele contorno dessa largura no rosto, né? Então, por isso que tem que ser um pincel assim, ó, pequenininho, achatadinho, tá? Então, geralmente eles são chamados de pincel de blush. Então, tem o pincel de blush para fazer contorno e o de pó para fazer blush. Tudo certo, entendeu, né? Então, o pincel de blush, ele serve para fazer contorno, anota aí. Ele serve para fazer contorno e ele serve também para passar iluminador, porque ele tem um tamanho exato de um pincel de fazer esfumado, de fazer o iluminador, ó. Tá vendo? Esse é o pincel de passar iluminador, de esfumar o iluminador aqui na pele. E esse aqui, ó, tá vendo que eles têm um tamanho até parecido? Só que daí, claro, quando eu vou passar iluminador com um pincel desse, eu vou usar só essa pontinha aqui. Não vou passar ele inteiro assim, né? Porque daí vai ficar um trem bem louco, tá? Então ele serve para passar o iluminador e fazer o contorno em pó. Aí, tá vendo? Pra pele é só isso, acabou, tá? Esses que eu falei. Então, esponjinha, pincel de pó, pincel de blush, acabou. Esse é o que você precisa fazer a pele. Pode ver que a gente usou 2 pincéis só, porque a esponjinha já supre muitas coisas. Agora para os olhos, que não pode faltar o pincel de esfumar. Eu indico que você tenha pelo menos 2, tá? Por quê? Você vai ter que ficar limpando toda hora se você tiver só um. Aí se você tá atendendo uma cliente, você já pensou, o tanto que você não vai demorar na maquiagem, você tem que ficar limpando toda hora que você for pegar uma sombra nova? Então, você vai ver, quando a gente começar a trabalhar com esfumados, que a gente faz aquele degradê, a gente começa da sombra mais clara para escura. Então, dependendo do que o pincel tá sujo, a gente não pode pegar outra sombra, porque vai manchar, enfim. Aí você tem que ficar limpando o teu pincel para reutilizar ele de novo na mesma maquiagem. Então é bom ter 2, pelo menos, de esfumar, para você deixar um para usar sombra escura ou para usar sombra tipo mais marrom ou mais clara, entendeu? Esse é o pincel de esfumar. Aí o pincel de esfumar só tem a função de esfumar mesmo, tá? Na verdade, dá até pra usar ele pra aplicar sombras assim também, só que ele corre o risco delas ficarem meio soltas e cair na pele, então é melhor não, tá? Então, pincel de esfumar, vou fazer um risquinho que eu falar aqui pra eu ver. Pincel de aplicar sombra. Aí que tal? O pincel de aplicar sombra ele nem é tão necessário, você pode estar substituindo ele por aquelas esponjinhas, igual eu falei. E aí ele é um pincel mais assim, língua de gato. Aí tanto faz o tamanho, tá, gente? Não tem problema ser grande ou pequeno, porque você vai ver na prática que não importa o tamanho, porque você vai usar ele só para pegar a sombra lá e ó, vai lá, tic, 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 você vai dar batidinhas, então não faz diferença, tá? Ele é só para ajudar você a pegar a sombra. Na verdade, ele vai fazer o trabalho do seu dedo, tá? Se você quiser, você pode estar fazendo até o trabalho dele com o próprio dedo. Você vai esfregar o dedo lá na sombra e vai fazer isso aqui no olho do seu cliente. Só que no caso, que nem eu que uso unha bem grande, não consigo fazer isso, me atrapalha, então eu uso o pincel. Mas se eu não tivesse unha grande, eu conseguiria fazer com o meu próprio dedo, tá? Então o pincel de aplicar sombra não é tão necessário, tá? Se você usar unha grande, sim. E aí, deixa eu ver. E aí o pincel
pincel chanfradinho. O pincel chanfradinho é aquele que eu falei por último, deixa eu pegar ele aqui. Que é o que eu uso para delineador líquido, delineador líquido não, porque os líquidos já vêm com o próprio pincelzinho, né? É o que eu uso para delineador em gel e para passar aquelas pastinhas de sobrancelha também, tá? Que é o chanfradinho, por ele ser fininho. Então você tem que ter, porque você vai usar um pincel fininho para você conseguir delinear um olho, né? Você não vai conseguir fazer isso com um pincel de esfumar, você não vai conseguir fazer isso com um pincel de aplicar sombra. Então tem que ter um próprio para fazer o delineador. E aí, acabou, gente. Tá vendo que tanto, ó, você vai ter que ter 1, 2 pincel pra pele e 1, 2, 3 pincel pro olho. Então eu tô te falando aqui que você consegue fazer uma maquiagem profissional com 5 pincéis. Então, desmitifica isso da sua cabeça, descomplica isso da sua cabeça, que não é necessário ter milhões de pincéis. É sim mais prático. Porque você não tem que ficar limpando, você não tem que ficar toda hora, ai meu Deus, esse pincel tá sujo pra mim usar, porque você acabou de usar com uma sombra, vai ter que pegar outra sombra, vai manchar, enfim. O pincel ele só é pra te dar mais comodidade, mas pra começar você não precisa. Então o que acontece? É coisa que você pode ir comprando aos poucos, você pode ir comprando com seus atendimentos, né? Eu mesma, quando eu comecei, não tinha quase nada. Mas o que acontece? Uma maquiadora, ela nunca para de investir. A gente sim vira bem consumista da maquiagem, porque sempre que surge um produto novo a gente quer testar, quer ver se vai ser bom, como vai aderir na pele. Aí pincel, você quer testar para ver se ele vai esfumar melhor que o outro que você já tem. Você vai começar a comprar isso, mas não vai te fazer falta, porque são coisas que com o seu trabalho vai compensar muito, entendeu? Você vai conseguir comprar tranquilo. E aí, gente, encerro aqui falando pra vocês que vocês têm que ter uma esponja e 5 pincéis. Você acredita nisso? Eu duvido que você já sabia disso. Porque isso aí é coisa que ninguém conta. Isso aí é coisa que ninguém te conta. Ninguém conta que você tem que ter só 5 pincéis. Porque a pessoa fica querendo enfiar em você kits de 12, de 15, de 1000 pincel. E geralmente tem um monte de pincel lá que você nem usa, tá? Então, encerrando hoje, eu tenho uma atividade pra vocês, tá? Não acabou ainda. Coloquei aqui, desafio de hoje. Daqui a pouco, na hora que eu encerrar a live, dentro de 15 minutos, que é só eu me organizar aqui, eu vou postar pra vocês lá no grupo do Telegram uma lista de pincéis, tá? Uma lista com pra que serve cada um. E eu quero que, se você tem pincel na sua casa, nem que for só 3 que você tem aí, eu quero que você compre aquelas etiquetinhas. Sabe a etiqueta de por preço, por exemplo? Aqui, tá tudo certo? Tem alguma pergunta aqui? Tem? Pra mim ler? Sombra na sobrancelha, que você usa? Olha, o da sobrancelha é o que eu falei agora por último, é o mesmo que faz o de delineado, tá? O mesmo de chanfradinho fininho, porque são pincéis de precisão, de fazer traços, então tem que ser fininho. O de sobrancelha é esse aqui, ó, o chanfrado, que é o que faz a sobrancelha e delineador. Então quem não escreveu, anota aí, pincel chanfrado para sobrancelha e delineador, tá? Então, aí, gente, o que eu falo pra vocês? A gente vai ter uma atividade lá no Telegram, coloca lá, aí eu quero que você faz o quê? Pega pode ser um esparadrapo, pode ser aquelas etiquetinhas de por preço, uma fita, o que você quiser, fita crepe. Eu quero que você corte uns pedacinhos e vai colocando no pouco de pincel que você tem aí. Se você tiver muito, melhor ainda pra você. Mas eu quero que você marca, eu vou deixar a lista lá no Telegram, eu quero que você marque em cada pincel que você tem para que ele é, para você não se perder, tá? Então você vai pegar, vamos supor, você tem 3 pincéis na sua casa, você tem um de pó, um de blush e deixa eu ver aqui, e um de esfumar. Aí você vai olhar lá na lista que eu vou deixar para vocês, que tá a foto dos pincéis e para que eles servem. Você vai pegar uma fita crepe que você quiser, vai colar aqui na pontinha do teu pincel e escrever pincel de esfumar. Vai pegar o de blush, vai colar aqui e escrever blush. Não precisa escrever pincel de esfumar, pode pôr esfumar,
blush, nesse aqui pó, entendeu? Então você vai pôr o nome nos seus pincéis para que você não se perca mais. Depois de um tempo vai ficar tão natural que você não vai precisar ficar olhando para que é cada pincel, tá? Mas de início eu quero que você faça isso porque nas lives que eu vou estar ensinando maquiagem, eu vou falar agora você pega o pincel de pó, agora você pega o pincel de contorno. Então, enfim, você precisa estar com esses pincéis na ponta da língua. Então, para você não precisar ficar decorando o nome de pincel, deixa lá marcadinho o nome neles, tá bom? Essa é uma tarefa e eu quero outra coisa. Eu quero que vocês postem foto da tarefa pra mim. Não precisa ser aqui no Instagram. Quem puder postar aqui, ótimo, porque eu vou ficar repostando, eu adoro. Mas quem tem vergonha, eu vou abrir o nosso grupo agora do Telegram. Ele vai ficar aberto para conversa. Então é lá que vocês vão postar as atividades, tá? Eu quero que vocês façam porque eu vou estar avaliando as atividades e retornando para vocês no particular, falar, ó, que bom, ficou ótimo, ah, melhora tal coisa, melhora isso, porque eu quero que vocês saiam daqui maquiadoras daqui 21 dias, tá bom? Então, quem tá comigo, vai lá no Telegram e faz a atividade, não deixa de fazer, porque se você deixar de fazer, você tá pulando um processo, tá bom? Então eu espero vocês amanhã aqui no mesmo lugar, no mesmo bate-horário, às 20h20, horário de Brasília, 19h20 aqui do Mato Grosso do Sul. Espero vocês com mais um conteúdo muito legal amanhã. Amanhã eu vou estar falando sobre produtos essenciais. Hoje eu falei pincéis essenciais, amanhã vai ser produtos essenciais. Então não falte, venha com seu papel e caneta para você agendar, marcar tudinho certinho para que serve, tá bom? Beijo, fique com Deus, espero vocês lá no Telegram. Pode encerrar. Entendeu? Não sai daí não ainda.